Bom, pessoal, bom dia. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. É minha primeira vez fazendo esse tipo de transmissão, então eu fico um pouco tensa. Queria agradecer o convite do André Saito, do Fernando Fukunaga. Estou achando mó barato fazer essa transmissão para vocês. E hoje eu vou falar aqui um pouco sobre alguns insights de gestão do conhecimento que eu tenho acompanhado nas diversas escolas que eu sigo. E, e a minha agenda está um pouco relacionada com a proposta do André e do Fernando. Mas antes eu queria falar um pouquinho de mim. Eu sei que o André já me apresentou, né? Eu queria dizer que, além de eu ser uma especialista em gestão do conhecimento, eu sou professora desde os 18 anos. Eu já trabalhei com vários níveis de alunos, né? De alunos desde crianças, adolescentes e adultos. E eu adoro fazer correlação das práticas de gestão do conhecimento com outras práticas. E eu acho que se eu tivesse que fazer uma recomendação para as pessoas, essa seria a minha recomendação. Não se ligar apenas no que os pensadores de gestão do conhecimento falam, buscar outras disciplinas, outras práticas, para poder enriquecer aquilo que você faz. Eu trabalho na Petrobras desde 2003 e agora estou atuando na área de compliance, como analista de compliance. Mas tenho levado muitas das minhas experiências de gestão do conhecimento para o trabalho em conformidade, que é uma coisa tão importante para a Petrobras nos dias de hoje, né? A minha proposta de agenda para vocês hoje, então, é falar um pouquinho de estratégia de conhecimento, da correlação entre processos e mapeamento de conhecimento, falar um pouco sobre engajamento, que é uma temática que eu tenho visto muitos pensadores relacionarem com gestão do conhecimento, falar de práticas de mapeamento de conhecimento explícito, de conhecimento tácito e alguma coisa das boas práticas internacionais do que está sendo pensado, do que está sendo visto no exterior, tá? Bom, começando, eu queria falar um pouquinho da Alice, né? Que num dado momento da história ela pergunta lá para o gato para onde que ela tem que ir, ela está numa bifurcação e aí ele diz para ela, se você não sabe onde ir, qual que é o caminho certo, né? Acho fundamental a gente ter uma estratégia de conhecimento, porque se não temos, a chance que a gente tem de fazer escolhas erradas é muito, muito, muito grande. Quem é que pensa sobre isso atualmente? Ah, meu Deus do céu. Vamos lá, vamos ver se vai carregar. Ai, vamos lá. Quem pensa sobre isso atualmente pensa em termos de direcionadores de conhecimento, ou seja, pensa que empresas grandes ou pequenas têm que ter direcionadores muito claros, diretrizes muito claras do que quer fazer em termos de gestão do conhecimento. Quem pensa sobre isso hoje traça objetivos estratégicos, ou seja, tem uma missão para a gestão do conhecimento e, é claro, faz a correlação entre esses direcionadores e os objetivos estratégicos com a gestão do conhecimento no nível operacional. Eu trouxe para vocês alguns pesquisadores que falam sobre esse assunto, né, e alguns exemplos. Ai, ai, conexão. Brasil é isso. Bom, a minha recomendação é que a gente sempre busque sensibilizar a alta direção, os grandes gerentes da organização, para que eles sejam os grandes patrocinadores da gestão do conhecimento, né? E que essa estratégia de gestão do conhecimento seja clara, seja uma figura de fácil comunicação para todo mundo.
Fernando, eu não consigo transmitir. Ai, ai. Vocês estão nos ouvindo, mas eu não consigo transmitir. Tá me dando aqui uma imagem de que está reconectando. O áudio está ótimo. Vocês estão vendo os slides, pelo menos? Ai, ai, eu não consigo ver o que está acontecendo. Ai, computador. Áudio e imagem, ok. Focos do conhecimento, mas não vai adiante os slides. Eu segui em frente sem os slides, gente, é isso? Como que eu faço para deixar apenas os slides, Fernando? Ok, vou tentar atualizar a página. Desculpa, gente. Oba! Funcionou? Vocês conseguem ver? Alguém me disse que está conseguindo ver gestão do conhecimento como modelo de gestão. Ok, beleza. Então, o que eu estava querendo dizer? A gente precisa ter uma estratégia muito clara de que correlacione as diretrizes e as orientações dos patrocinadores em gestão do conhecimento com as práticas que a gente vai adotar. Esse exemplo que eu trouxe aqui na tela, que é esse quadradinho aqui do lado esquerdo, é a estratégia de conhecimento do laboratório de testes da Boeing. Eles fazem exatamente isso, fazem uma correlação entre a cultura de aprendizado com as práticas de transferência de conhecimento e uma cultura de compartilhamento de conhecimento dentro da organização. Um outro exemplo é essa escadinha que está aqui, que vai do novato até o master. Algumas orientações estratégicas que eu tenho visto são empresas dizendo, olha, o que a gente preza é que o master transfira conhecimento em diversos níveis até que esse conhecimento consiga chegar ao novato. E isso a gente vê bem em dois filmes que eu trouxe aqui como exemplos, que tem até nomes parecidos. Um é bem recente, que é Um Senhor Estagiário, com Robert De Niro e a Anne Hathaway, onde ele mostra que, no fundo, ele entra na empresa para ser estagiário, mas o grande barato é utilizar ele meio que como um mentor, né? Como um master que tem experiência e que pode orientar a dona da empresa. E o outro filme, Os Estagiários, que conta a história de dois profissionais com alguma experiência que vão atuar como estagiários dentro da Google. São filmes bem interessantes que mostram assim, orientações para gestão do conhecimento, cultura de gestão do conhecimento. Então, tem uma pegada assim voltada para essa temática. O slide seguinte que eu trago são os pesquisadores. Quem é que está tratando desse assunto? É claro que eu não podia deixar de falar do André, né? O Beto do Vale, que também é um professor que ministra alguns workshops pela SBGC, mas eu vi muito, ouvi falar, assim, o Davenport falar sobre estratégia do conhecimento, o Andy Hines falando, o David Snowden, o próprio Marcos Cavalcante. Agora, para mim, um grande modelo a ser seguido é o modelo do professor Michael Zack, que é da Universidade da Califórnia, que ele traz uma metodologia bastante interessante, que é o SWOT do conhecimento. Você tem essas 4 perguntas que estão do lado direito para responder, né? O que eu sei,
e onde estou no ano de hoje, né? E para onde eu quero ir e o que eu preciso saber. E você conseguindo responder essas perguntas em termos de ativo de conhecimento, você consegue construir claramente essa estratégia de conhecimento. Outra ferramenta bastante útil, além de SWOT do conhecimento, onde você vai tratar forças e fraquezas com foco nos ativos do conhecimento, são os modelos de Foresight e Forecasting, onde você olha para o futuro para estabelecer o que vai acontecer dentro do seu segmento de negócio e aí planeja quais são os conhecimentos que você precisa desenvolver. Um olhar mais específico para a questão do Big Data, né, que as pessoas pouco relacionam com gestão do conhecimento, então é você pensar nesses terabytes de data que estão à sua disposição e entender como é que você pode utilizá-los a favor da gestão do conhecimento e, principalmente, fazer inteligência competitiva. E aí eu também trago duas ferramentas que eu tenho visto e que eu tenho usado sempre, né? Uma delas é a matriz de maturidade da PQC, né? Modelo de maturidade que te ajuda a saber, bom, eu estou nesse patamar e eu quero avançar 2 níveis, eu quero avançar 1 nível, eu quero até daqui a 5 anos estar no último nível, e aí a matriz de maturidade te ajuda a estabelecer essa estratégia de conhecimento. E o design racional, que foi desenvolvido aqui pelo pessoal da PUC do Rio, que é uma metodologia bastante interessante porque te ajuda a registrar o processo de tomada de decisão. Então, você tem os argumentos contra, os argumentos a favor de cada caminho que você vai escolher. E quando você escolher, você sabe por que você abriu mão do outro caminho. Isso é bastante interessante para as outras áreas da empresa também, né? A gestão do conhecimento ela tem que ser encarada como um novo modelo de gestão para as organizações e não uma metodologia meio, né? Como muita gente enxerga. Bom, em seguida, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o que eu tenho visto dos processos, mapeamento de processo, mapeamento de conhecimento em conjunto, né? Os estudiosos do assunto que eu tenho acompanhado são a Verna Ali, que trabalha muito essa questão de redes de valor de negócios, o Alex Pendland, que é um professor que desenvolveu esse modelo chamado Sociolab, que te ajuda a entender qual é a sua rede profissional, sua rede social profissional, por meio do LinkedIn. E é bem interessante, você entra no link dessa ferramenta aí, Sociolab, e conecta ela com o LinkedIn, e você já consegue ver a sua rede, sabendo que ela muda todo dia, à medida que você vai aceitando novos convites, convidando novas pessoas para a sua rede. A própria professora Ana Neves, a portuguesa, que tem já uma tradição no estudo de gestão do conhecimento. E dentro da PQC, a gente tem um grupo que estuda mapeamento de conhecimento, que é o Jess Shea, o Travis Colton e o Jeff Varney, que são pesquisadores associados da PQC. A gente, na Petrobras, a gente utiliza muito essa matriz de priorização dos conhecimentos, porque a gente acha que, ainda que a gente faça o levantamento dos conhecimentos à medida que a gente vai mapeando o processo, a gente tem que saber quais desses conhecimentos são muito estratégicos e quais são muito críticos. E aí a gente faz uma distinção da seguinte forma. O muito estratégico é aquele que tem muita contribuição para os processos-chave do negócio, e o muito crítico é aquele que tem um potencial de escassez muito grande. Então, a gente começa por esses que estão no quadrante vermelho, que vocês podem ver aqui, e depois trata os do quadrante amarelo e do quadrante verde. Bom, no slide seguinte, eu trago para vocês 2 exemplos de outros tipos de mapeamento de conhecimento, porque o mapeamento de conhecimento não é só o mapeamento de conhecimento do processo. Por exemplo, essa imagem no canto direito superior é uma rede de valor da professora Verna Ali.
Se vocês entrarem no site dela, vocês têm o livro todo em inglês para acompanhar e tem diversos modelos de rede para baixar em PDF gratuitamente. E quando você constrói uma rede de valor onde você analisa a sua interação com seus stakeholders, você identifica claramente quais são os ativos intangíveis e os ativos tangíveis que você recebe e que você entrega para esses stakeholders. Esse é um mapeamento muito importante quando você está tratando de um processo que tem relação com o mundo externo, uma relação muito forte, né? Lá de baixo é uma análise da estrutura da companhia, da estrutura da empresa, né, por meio de social networking análises. É uma coisa que o pessoal usa muito para entender questões de cultura, questões de lideranças informais, para entender por que certas práticas não funcionam, quais são as resistências, e para entender como é que se dá os fluxos do conhecimento interno. A de cima a gente vê os fluxos de conhecimento externos, na de baixo a gente vê os internos. Bom, em seguida, a gente vai conversar um pouco sobre o uso também de uma outra ferramenta, que é o Business Model Canvas, né? Eu ontem, inclusive, estava fazendo uma aplicação de Business Model Canvas na minha unidade organizacional, lá na minha gerência, né? Mas, assim, é uma maneira também interessante de você fazer um PKM, de você olhar para si mesmo, para entender quais são os seus conhecimentos pessoais, quais são as suas forças, quais são as suas fraquezas, ver o que você tem que melhorar, ver no que você tem que se desenvolver e entender assim, quais os valores que você entrega dentro da organização que você atua, né? Então, você pode tanto usar o Business Canvas para uma organização, quanto usar o Business Canvas para mapear conhecimento do indivíduo. A Camila Pires, se não me engano, faz um trabalho bastante interessante de Business Canvas pessoal. Eu recomendo que vocês deem uma olhada lá no site da Rede Índigo. Bom, em seguida, a gente vai falar de engajamento. Eu trouxe aqui uma figura que retrata lá aquela temática do Ubuntu, né, que é a coisa de ser empático, ser solidário, se colocar no lugar do outro, que é uma tradição africana, né? Para você conseguir engajamento nas práticas de gestão do conhecimento, o ideal é você fazer um trabalho de levantamento das redes sociais, identificar os líderes informais primeiro. Os principais pensadores que trabalham nesse assunto são a Elizabeth Swan, que é uma consultora que ministra alguns cursos pela PQC, o John Kotter, que tradicionalmente fala de mudança de cultura, a IDEO, que é uma instituição que desenvolveu todo esse conceito de design thinking, gamification, a própria Camila, e aqui no Rio a gente tem tido a oportunidade de ter vários cursos da Perestroika, que, se não me engano, é uma escola que também oferece cursos em São Paulo, em Brasília, no Sul. Basicamente, né, identificando quais são os líderes informais, quais são as pessoas que influenciam os nossos colaboradores dentro das organizações, a gente consegue pensar em práticas de sensibilização, em mecanismos um pouco diferentes do tradicional para conseguir que essas pessoas comprem as ideias dos projetos de gestão do conhecimento. Porque gestão do conhecimento é basicamente ancorado no querer do indivíduo, né? Então, se o indivíduo não quer participar, não quer compartilhar, se o indivíduo teme por compartilhar a informação, se o indivíduo tem receio de falar do conhecimento dele para os outros, ele não vai participar, ele vai criar 1000 subterfúgios para não participar das iniciativas que você propuser. Então, é interessante identificar qual é o teu público, traçar um mapa de empatia, como eu trouxe aqui embaixo, pensar em outras técnicas, usar design thinking, que é uma coisa mais despojada, mais informal, para levantar o conhecimento dessas pessoas, identificar
qual é o mapa de empatia dos seus stakeholders, né? Buscar práticas de persuasão para poder trazer essas pessoas para, né, participar dessas iniciativas. E sempre tendo claro que se você escolher a prática errada para o público errado, você corre um risco muito grande. Essa tirinha do Gilbert fala muito sobre como os engenheiros enxergam todas essas técnicas mais informais. Isso aqui é uma coisa que eu sinto todo dia na pele, lá dentro da empresa. Nessa tirinha, o chefe fala que vai inserir uma nova prática de reconhecimento, que é por meio de gamification, né? E o gamification usa muito essa coisa dos botões, né? Que coloca na cordinha do crachá, enfim. E aí o Gilbert fala para o chefe, me dá aí um botão que você vai ver o que eu vou fazer com ele, né? Ele é totalmente resistente, ele não compra essa ideia. Então, antes de você adotar qualquer iniciativa nesse sentido, você tem que conhecer muito bem o seu público para você não estar dando um tiro no pé. Porque depois que você coloca a iniciativa em curso, você tentar recuperar essa iniciativa é muito pior do que fazer um planejamento mais aprofundado no começo, né? Isso é uma coisa que a Elizabeth Swan fala muito no curso que ela dá, que eu fiz ano passado. Próximo slide, a gente vai falar de conhecimento explícito. Em termos de conhecimento explícito, eu trouxe alguns pensadores que, ao longo do tempo, vêm falando sobre esse assunto. O Richard McDermott, que é um cara que eu já ouvi várias vezes falar sobre o assunto, sobre comunidade de prática, assim como o Etienne Wenger, ele também fala sobre comunidade de prática, e ele tem muita literatura sobre esse assunto, ele produz muito sobre o assunto. O Kent Greens e a Nancy Dixon, que são dois consultores que falam prioritariamente sobre o conceito de lições aprendidas, boas práticas e pontos de atenção, como é que se coleta, como é que se conduz. Inclusive, o site do Kent Greens é um site bem recomendado para ter esses passo a passos. O Stephen Denning, que é um cara que escreve sobre storytelling há muito tempo. A Dorothy Leonard e o Walter Swap, que são caras que escrevem sobre como capturar o conhecimento tácito e transformar esse conhecimento tácito em explícito, principalmente o conhecimento dos especialistas. O Nick Milton, que é um cara bastante conhecido no assunto, né, de comunidade de prática. E o Cláudio Terra, que é um grande pesquisador brasileiro que fala há bastante tempo sobre essa temática. Do lado direito, eu trouxe um exemplo que é um portal que me deixou bastante surpresa ano passado no evento da PQC, que foi o trabalho da ICON, desenvolvido por um líder sozinho praticamente. Ele contava com o apoio de mais 2 pessoas, é uma empresa assim, talvez tão grande quanto a Petrobras. Ele fez um mapeamento de pessoas-chave, de conhecimentos-chave, de competências-chave dessas pessoas. Ele identificou quais eram os conhecimentos que essas pessoas poderiam transferir, né, por meio dessa explicitação. E ele deu uma câmera para cada um e pediu que essas pessoas filmassem as lições que elas gostariam de passar para o resto da empresa. E por meio desse portal, ele fez várias pílulas de conhecimento, através das quais ele conseguia chamar a atenção, apontar alguns highlights que as pessoas deveriam prestar atenção, observar em cada fala desses especialistas, né? Então, ele mobilizou todas as pessoas da empresa de forma que todas elas passaram a ser livres docentes, né? Pessoas que de alguma forma podiam transmitir o conhecimento delas, assim, um pouquinho, uma pílulazinha de 2 minutos para o resto da organização. No slide seguinte, eu trago algumas disciplinas que eu tenho observado que esses pensadores estão correlacionando, né? Eles falam muito das bases de conhecimento, mas eles estão muito preocupados
em como que a gente trata a questão da obsolescência e do acesso controlado do conhecimento, como é que você faz se você abre para parceiros externos, se não abre, se você tem terceiros dentro da tua organização, como é que você trata isso, como é que você protege a informação. Eles agora estão muito preocupados em como que a gente lida bem com as folksonomias, que são as taxonomias construídas pelos colegas, né, pelos membros da organização, pelos próprios usuários. Eles falam muito das comunidades de prática, dos inventários de conhecimento e mapeamento de redes sociais. Várias dessas iniciativas já são desenvolvidas pela Petrobras sob a liderança do Paulo Dalures, né, que tem uma estratégia de gestão do conhecimento muito forte e que congrega muitas pessoas em torno dessa estratégia. O que eu trago no slide seguinte é um exemplo também do laboratório de teste da Boeing. Eles passaram por uma situação disruptiva, né? Porque eles tinham uma base de conhecimento muito forte, eles foram percebendo ao longo do tempo que essa base de conhecimento foi ficando muito obsoleta, até que eles decretaram o falecimento dessa base de conhecimento. Eles perceberam que não valia a pena nem tentar recuperá-la, saneá-la, né, e resolveram começar do zero. E aí definiram uma estratégia de conhecimento na qual eles combinavam várias práticas de transmissão de conhecimento tácito com práticas de registro e transmissão de conhecimento explícito, que é essa imagem do meio, né? Com indicadores, com gamification, com várias ações voltadas para também engajar os empregados nesse sentido. Eu acho que é um estudo de caso que merece ser olhado com profundidade. Bom, falando de conhecimento tácito, eu trouxe algumas pessoas que têm sido as minhas referências, né? Alguns pesquisadores. O Gardner, que fala de aprendizagem, o Tim Brown, que é o cara do Design Thinking, o próprio Kent Green e a Nancy Dixon, que são pessoas a quem eu recorro o tempo todo, o Denning, a Dorothy Leonard, o Richard McDermott, que além de falar de comunidade de prática, está muito preocupado agora com a questão da aprendizagem organizacional. O Girton, que é um cara que é especializado em knowledge cafés, né? E a professora Rose Longo, de São Paulo, que acabou de lançar um livro sobre gestão do conhecimento, que também é bem interessante. Essa figura aqui do lado é uma figura que mostra como que atualmente as empresas têm procurado capturar o conhecimento dos especialistas e daquelas pessoas que dominam um determinado assunto por meio de storytelling, né? O storytelling ele pode ser feito simplesmente a gente utilizando os espaços da organização para permitir e propiciar que as pessoas falem, então fomentar palestras, reunir pessoas, transformar conhecimento individual em conhecimento coletivo, mas ele também pode ser utilizado por meio de vídeos, né? Então, algumas organizações têm procurado fazer pequenos streamings de vídeos com palavras-chave que permitem que eles sejam facilmente recuperados pelos membros da organização, para que, por meio desses streamings de vídeos, as histórias fiquem registradas e sejam histórias relacionadas a projetos significativos, a projetos importantes e a conhecimentos estratégicos e críticos, dentro daquela filosofia de que primeiro a gente tem que priorizar o que a gente quer transferir para depois desenvolver todas as outras ações. Uma empresa que faz isso, que tem feito, nos seus exemplos, tem mostrado que faz isso muito bem, é a própria Embraer, né? Outra empresa que também faz isso é a Ecopetrol. A própria Petrobras faz ações de storytelling. A gente está sempre procurando desenvolver mecanismos para capturar o conhecimento de uma forma interessante, uma forma que seja adequada para o dia a dia do usuário e que não necessariamente seja texto, né? Bom, e aí o importante de você mapear o conhecimento tácito, né, é identificar não só o conhecimento que você sabe que você quer transferir, né, mas também os conhecimentos que você não sabe que sabe,
os conhecimentos que você sabe que não sabe, né? Saber exatamente quem que você vai consultar no momento de situações críticas em que você tem que tomar uma decisão rapidamente. E ainda aquele conhecimento que você nem sabe que não sabe, né? Muitas vezes, por meio de um diagnóstico, você acaba descobrindo que, que interessante, esse conhecimento eu não sabia que não sabia. Por exemplo, o Business Canvas Model foi um conhecimento que eu não tinha até o meio do ano passado e que eu aprendi com a Raquel Macedo, minha grande parceira, que vai estar ministrando o curso de mapeamento de conhecimentos comigo em março aí na SBGC. Bom, outra ferramenta muito utilizada, né, para a gente levantar conhecimento tácito é o Knowledge Café, que o Girton faz muito bem, e muitas vezes as pessoas fazem junto com o levantamento de mapas cognitivos, né? Os mapas cognitivos são de suma importância nesses momentos, né? E ainda tem uma outra ferramenta que a gente recentemente começou a utilizar, que a gente batizou, na verdade, 2 alunas minhas batizaram de feedback orgânico, que é essa ferramentazinha que vocês veem aqui embaixo, que tem as 2 carinhas, a interrogação e a exclamação, e que são ferramentas muito úteis para a gente utilizar no momento de brainstorming, na hora que você está fazendo um brainstorming, na hora que você precisa saber se a pessoa está entendendo, se não está entendendo, se está tendo ideias a partir daquilo que você está falando. É uma ferramenta interessante também para você fazer uma avaliação de reação de uma palestra. E a partir dela, a partir de uma técnica subsequente que a gente usa para priorizar as ideias que surgem ao longo das palestras, você consegue também criar conhecimento, gerar conhecimento e compartilhar conhecimento entre o grupo. Gente, só um minutinho que o computador está me avisando aqui, bateria fraca, só um pouquinho. Giovanni, me ajuda. Está dando bateria fraca para o computador. Bom, voltando. Desculpa, pessoal. Além disso, tem algumas técnicas que as empresas utilizam muito para transferir conhecimento tácito. 3 delas muito conhecidas e que estão sendo muito discutidas são a mentoria, a tutoria e o coaching. Eu e a minha equipe preparamos esse material e nesse material a gente explica qual é a diferença entre a mentoria, a tutoria e o coaching, né? Eu acho que muita gente tem essa dúvida e a gente quis explicar, né? Normalmente a gente utiliza a mentoria quando a gente quer transferir o conhecimento de um cara expert para um cara que tem já algum conhecimento que pode ajudar, que tem algum conhecimento que pode ajudar esse expert para conduzir as suas atividades do dia a dia, né? Normalmente você não pega um cara muito novato, muito novo de empresa para desenvolver uma prática de mentoria, a não ser que esse cara seja um cara já experiente de mercado, tá? As empresas de consultoria, elas fazem muito essa prática de mentoria. No caso de empresas cujo conhecimento para atuar, ele leva um certo tempo para que o empregado ele tenha a condição de atuar sem supervisão, a gente recomenda que antes da mentoria seja feita uma tutoria, ou seja, o empregado mais experiente vai ficar por um tempo, normalmente de 6 meses a 1 ano, orientando esse novato e inserindo esse novato na cultura da organização, mostrando os sistemas,
mostrando quais são as principais práticas, quais são as principais bases de informação, como que ele tem que atuar, quais são os principais cursos que ele tem que fazer quando ele chega, né, para poder entender as técnicas que são utilizadas dentro da organização. Então, difere um pouquinho a tutoria da mentoria. E o coaching, por sua vez, é muito mais voltado para planejamento de carreira, né? O coach, ele é um cara que vai ajudar o coach a planejar a sua carreira, a entender o que ele quer ser, qual é o caminho que ele quer seguir, se ele vai seguir um caminho de especialização técnica, se ele pretende ser um gestor, e ele vai dando ferramental para esse coach se desenvolver, não necessariamente por meio de treinamentos, né? Então, são técnicas parecidas em alguns aspectos, porque lidam com transferência de conhecimento tácito, mas elas são bem diferentes no seu propósito final, né? No slide seguinte, a gente vai falar um pouco das boas práticas internacionais. Bom, a PQC, no ano passado, ela fez um resumo de uma pesquisa que ela conduziu com 524 entrevistados. 93% desses entrevistados eram de empresas que tinham decidido destinar orçamento para a gestão do conhecimento, então eram empresas que estavam voltadas para a GC já com bastante solidez, né? E 48% dessas pessoas entrevistadas disseram que o orçamento ia crescer do ano anterior para o ano passado, né? 14% reportaram que esse crescimento seria significativo. Isso quer dizer que as empresas estão mais preocupadas em adotar as ações de gestão do conhecimento para alavancar seus negócios. Acho que no Brasil isso é bem importante da gente pensar, porque a gente está passando por um momento de crise muito grande e muitas empresas estão precisando cortar custos. Esses custos que estão sendo cortados, em grande maioria, eles têm um enfoque muito em cortar treinamentos, cortar ações no exterior, viagens. Se você utiliza as práticas de gestão do conhecimento, que são quick win e baixo custo, essas práticas podem te ajudar a continuar desenvolvendo o seu corpo técnico, né, sem que você, para isso, precise despender fortunas para treinamentos e tudo mais. 61% dessas pessoas que mencionaram que iam ter um orçamento destinado à gestão do conhecimento, elas acreditavam nos resultados que a gestão do conhecimento teria para o negócio, né? Elas acham que esses resultados vão ser bastante positivos. Agora, apenas 35% reportaram tá conseguindo demonstrar esses resultados efetivos. Isso porque a gente não tem muita tradição em registrar as histórias e os resultados alcançados com a gestão do conhecimento. A gente vê muitas vezes que esses resultados são intangíveis. A gente vê muitas vezes que as pessoas conseguem redução de custos, conseguem evitar retrabalho, conseguem diminuir gastos desnecessários, mas não registram isso de uma maneira que no futuro elas possam construir seus business cases. Então, uma das coisas que as equipes destinadas à gestão do conhecimento devem fazer é estar atentas a esses resultados intangíveis que nem sempre aparecem. Isso a gente consegue capturar muitas vezes por meio das comunidades de prática. Se você tem alguém que fica monitorando essas comunidades, você consegue ter essas histórias para contar para a alta administração, que é o que conta, né? E também para sensibilizar os empregados a participar das iniciativas. Quando perguntadas, essas 524 entrevistadas, né, quais eram as prioridades da gestão do conhecimento,
Elas disseram que as principais prioridades estão relacionadas com o compartilhamento e a colaboração entre os usuários, né, em termos de gestão do conhecimento. Então, a maior parte dessas pessoas reportou, esse gráfico aí da esquerda, reportou que o foco delas era compartilhamento de conhecimento entre os usuários. Isso daí vai de transferir conhecimento do individual para o coletivo. E também estavam preocupadas com promover uma cultura de compartilhamento de conhecimento dentro das organizações, né? Os objetivos subsequentes são capturar conteúdo e conhecimento explícito, transferir conhecimento tácito, aumentar, né, a gestão do conteúdo dentro da organização. Muitas vezes o que as pessoas reclamam é da dificuldade de acesso ao conteúdo organizacional, né, ao conhecimento organizacional. Aumentar o engajamento das pessoas às ferramentas de gestão do conhecimento, aumentar e sofisticar, né, tornar institucionalizada a maturidade em gestão do conhecimento, dos programas de gestão do conhecimento, e usar os dados e as análises desses dados para aumentar o fluxo de conhecimento dentro da organização e entre os especialistas dessa organização. Fica claro ainda que, apesar das empresas estarem adotando inúmeros esforços para solidificar e institucionalizar a gestão do conhecimento, a gente ainda tem um olhar muito grande para captura e registro de conhecimento, o que não é menos importante do que conhecimento tácito, mas talvez não seja a única maneira ou a melhor maneira de você capturar o conhecimento estratégico crítico. As iniciativas que estão sendo adotadas, a principal delas ainda é a comunidade de práticas, né? Depois, as empresas falam muito nos portais de conhecimento, onde disponibilizam conhecimento dos especialistas, plataformas de colaboração dentro da empresa, plataformas de mídias sociais, e aí a gente tem visto as empresas desenvolverem suas próprias redes sociais internas, né? Abordagens para captura e transferência de conhecimento, transferências de boas práticas. Isso tudo a gente viu nesses exemplos que eu mencionei anteriormente. Quer dizer, elas não precisam necessariamente ser por meio de ferramentas tecnológicas. Ao contrário, às vezes, se a gente reúne pessoas em torno de uma mesa numa sala, a gente acaba sendo mais efetivo do que se a gente estiver usando simplesmente uma ferramenta tecnológica. Em relação ainda às práticas internacionais, então, as 3 iniciativas top, né, que a PQC reportou foram as que atraíam mais interesse dos entrevistados. Eram a localização dos especialistas, porque você não é obrigado a saber tudo, mas é importante que você saiba para quem você vai perguntar na hora do aperto, né? A captura e a transferência de conhecimento tácito e a utilização de aplicativos móveis para compartilhamento de conteúdo e para colaboração entre os usuários. Isso eu ainda entendo que é uma prática um pouco difícil aqui de acontecer no Brasil, porque a gente ainda tem algumas questões com firewall, a gente ainda tem alguns receios, a gente ainda trabalha muito no sentido de oferecer os dispositivos para os empregados, né, para os nossos colaboradores. Então, raramente a gente vê um colaborador levando o seu próprio notebook para o trabalho e acessando a rede da empresa e acessando os dados da empresa por meio do seu próprio notebook. Mas se a gente olhar nas perspectivas futuras, né, que esses entrevistados apontam, a gente vê que o conceito de bring your own device é um conceito que está sendo bastante
é apontado pelos entrevistados como sendo tendência de futuro, né? No futuro cada um vai levar o seu próprio computador, vai ter os seus programas, vai fazer da sua forma e vai trabalhar por tarefa. E isso é uma maneira de trabalhar que a gente tem que estar preparado. A gente não pode simplesmente deixar que a coisa aconteça e depois, agora vamos partir para tratar o assunto. Não, a gente tem que pensar que isso já é uma tendência mundial e que daqui a pouco vai estar acontecendo aqui, vai ser a nossa realidade. Assim como a internet chegou e hoje em dia ninguém vive mais sem internet, assim como os smartphones e todo mundo atua com smartphones. Então, os grandes impactos para os próximos 3 anos são o uso do Big Data, quer dizer, não olhar mais, não focar mais só para as pequenas quantidades de dados que a gente tem acesso, mas sim olhar os terabytes de dados e ver como que essas informações consolidadas podem nos direcionar em termos de estratégia de conhecimento. A questão de trazer o seu próprio dispositivo, seu próprio equipamento. A gente trabalhar crowdsourcing e open innovation, quer dizer, deixar que colaboradores externos e outros colaboradores da organização palpitem em temas que não necessariamente são os temas deles, né? Porque muitas vezes as pessoas estão se desenvolvendo em assuntos que a gente nem tem conhecimento, né? Usar as técnicas de gamificação para promover o engajamento entre as pessoas. Isso também tem sido algo bastante discutido e apontado lá fora. E as máquinas de aprendizado e as tecnologias semânticas, que são outras tecnologias que a gente vai, em breve, ver acontecer dentro das nossas organizações aqui no Brasil também. Algumas até já utilizam essas técnicas por estarem relacionadas a multinacionais e verem as suas empresas sede utilizando isso e disseminando para as suas unidades em outros países. Tendo em mente que isso tudo vai acontecer em muito pouquíssimo tempo, a gente tem que estar preparado. Quando a gente faz uma ação de foresight, uma ação de forecasting, uma coisa que a gente tem que estar preparado, por exemplo, é ver nossos especialistas se aposentando e enxergar uma organização formada por técnicos e especialistas com muito pouca idade, né? Com menos experiência do que aqueles caras que a gente estava acostumado a ver, né? E, diante disso, a gente precisa saber que práticas a gente vai oferecer para essas pessoas. Porque, por exemplo, é interessante que essas pessoas possam trabalhar de casa, né? Como eu estou fazendo hoje. Então, esses mecanismos a gente vai ter que pensar em termos de gestão de pessoas. Bom, isso era o que eu tinha para contar para vocês, né? Eu estou aberta aí para as perguntas. Quem quiser me contactar, eu trouxe aqui meu e-mail pessoal, o meu Twitter, a minha página no LinkedIn. E é isso aí, pessoal. Se alguém tiver alguma dúvida ou quiser explorar mais algum tema, temos ainda algum tempo. Né, Fernando? Eu estou vendo aqui alguém falar para mim que, sim, o segmento de TI é muito alarmista sobre a abertura das plataformas internas. Então, a gente raramente vê uma discussão consistente entre o pessoal de gestão do conhecimento e o pessoal de segurança da informação. Mas essa discussão precisa acontecer, né? A gente precisa que as equipes sentem para um papo franco e vejam o que é possível fazer e o que ainda não é possível fazer. A gente só não pode ficar a reboque da história, né? Porque senão daqui a pouco nossos concorrentes lá fora vão estar utilizando essas técnicas e essas práticas e a gente vai ter que correr atrás deles, né? Ou seja, ao invés de estar caminhando lado a lado, a gente vai estar correndo atrás, o que não é legal, né? É isso, gente.
Bom, Fernando, e aí? A gente continua? A gente dá mais um tempinho? Ou a gente encerra? Estou aguardando vocês. Ah, tem uma pergunta aqui? Peraí, deixa eu ver. Na minha opinião, é possível fazer IGC em startups? É possível fazer IGC em startups, sim. Eu acho que quando você está desenvolvendo, montando uma startup, o principal ativo dessa empresa é o capital intelectual, na maior parte das vezes, né? Então, se você começa desde o início olhando para essa empresa, utilizando a gestão do conhecimento como modelo de gestão, você pensa tudo de forma integrada, né? O mapeamento do conhecimento dos indivíduos, com um mapeamento do conhecimento organizacional vinculado aos processos, com as boas práticas, com as lições aprendidas. Quer dizer, desde o início, você vai fazendo essa gestão do conhecimento integrada, quando você menos esperar, ela já está incorporada na cultura da organização e as pessoas naturalmente passam a trabalhar assim. O André perguntou se eu tenho sugestões como conduzir a GC em período de crise. Bom, eu acho que nesse sentido a minha empresa tem sido muito feliz nas ações que ela está implementando, porque a partir do mapeamento de conhecimentos estratégicos e críticos, a gente vem definindo quick wins e a gente vem adotando práticas que dão um resultado rápido e que engajam as pessoas. Eu acho que nos momentos de crise é tentar não adotar soluções muito caras, nem soluções que dependam de plataformas tecnológicas muito complexas, mas sim fazer iniciativas que sejam baratas e que sejam de fácil envolvimento dos membros da organização. Bom, Juliana, eu espero que eu tenha conseguido te explicar bem, mas se você ainda tiver ficado com alguma dúvida, pode entrar em contato comigo. É isso, pessoal. Bom, então, eu queria agradecer a todos os participantes, a todo mundo que me ouviu, né? Estou à disposição para conversar com vocês fora do horário da palestra. A Sônia, você vai perguntar alguma coisa? Ah, obrigada, gente. Eu também agradeço muito a oportunidade. Eu agradeço ao pessoal da SBGC. Eu queria parabenizar a SBGC pelo trabalho que está sendo feito, né, pela oportunidade de congregar alguns pesquisadores em gestão do conhecimento em torno dessas iniciativas de compartilhamento, porque eu acho que a gente tem mesmo que fazer isso, trocar. Eu estou sempre aprendendo e eu acho que as pessoas têm que estar abertas para esse aprendizado. Eu acho que as pessoas têm que saber que no dia seguinte a uma palestra como essa, a gente pode esbarrar com alguma coisa que a gente não conhece e aí se encantar por outra técnica, se encantar por outra metodologia, porque é isso que faz a gente caminhar e ser feliz, não é isso? Algumas dicas sobre mapeamento de conhecimento. Ah, não pode adiantar, não. Quem quiser conhecer um pouco da técnica que a gente está desenvolvendo, se inscreve no curso. Em março a gente vai estar aí 2 dias falando sobre mapeamento de conhecimento e, quem sabe, em breve publicando um site onde a gente traga essas orientações bem esquematizadinhas assim para disseminar para todo mundo. E aí, assim que eu tiver o site preparado, prontinho, eu compartilho com todo mundo, tá bom? É isso, gente. Acho que eu vou encerrar. Tá? Obrigada, um forte abraço para todo mundo. Tchau, tchau.